acostumado que a gente sempre pede uma comida japonesa bem boa pra galera. É a partir das 7. Então, até umas 6h30 eu tenho que sair para começar a receber a galera. Para quem tá perguntando onde que eu moro, BH, eu falei do VK Talks em algumas V quartas, inclusive. Então, fica de olho. Eu falei lá no meu Instagram, porque é um evento gratuito, né? Então, é por aplicação, a gente seleciona quem vai ser aprovado ou não. Então, são 50 pessoas, a gente teve mais de 200 aplicações, até porque esse a gente nem divulgou tanto, mas fica de olho, cara. Entra na minha lista de e-mail, presta atenção nas mensagens que eu mando de API oficial, porque a gente costuma avisar sobre esses eventos por lá. Fechou? É, mas é de BH, né? Aqui em casa. Então, E geralmente a galera da V4 que chega como TM V4, eu costumo ter uma boa vontade extra em aprovar. Então a gente sempre manda, toda vez que tem evento aqui, a gente avisa na V4. Mas, começando, galera, Dia 26. falar um pouquinho sobre o Não low tenho ticket, medo sobre algumas dos caras estruturas lá de me low matar. ticket, alguns testes que a gente está fazendo. Naturalmente, eu não vou conseguir passar por absolutamente tudo, Só tira isso né, da que impacta, mas eu vou falar hoje, já antecipando os dois principais pilares que vão te ajudar a ter resultado, que vão te ajudar a estruturar, a chegar no, num resultado relevante. Agora eu queria saber quem que tá aqui pela primeira vez. Coloca no chat. Quem tá aqui pela primeira vez? Quem já é velho de guerra, ou seja, já participou de duas V quartas ou mais? Quem é da Asgard, que é a minha mentoria, ou do Viking, que é do Mastermind? Deixa eu Mandei ver quem que follow-up tá aqui aqui pro na primeira Fernando, vez. Coloca aí, primeira pra vez. ver lá o negócio do Ricardo Eletro. Mandei Usuário do mensagem Zoom, de primeira 40k vez. de Damasceno. E é isso. Camila, primeira vez. Carol, primeira vez. Boa. Cláudia, primeira vez. João Pedro, primeira vez. Os cachorros Vitor da Asgard. Seja estimulantes é o que tá muito bem-vindo. acontecendo. Uma galera veio de guerra. Tá meio misturado hoje. Eu escolhi Meio fazer misturado. isso. Seguinte, galera. Eu O que que é isso a gente daqui? traz um O monte. nome disso daqui eu faço toda quarta-feira, 5 horas da tarde. O nome disso daqui é V Quarta. Essa live que acontece há 68 semanas consecutivas. Essa é a 68ª V Quarta. Então já tem um ano e alguma coisa. Nós começamos isso em 2024. Toda quarta-feira eu faço essa live aqui pelo Zoom. E eu compartilho coisas que estão funcionando aqui na empresa. Eu costumo brincar eu costumo falar, né? Não é brincar, que isso aqui é meio que o encontro dos generalistas. Porque eu falo isso toda semana, porque eu me sentia muito, muito culpado por ser um generalista. Eu nunca me senti bom em nada. Nunca me senti bom em copy, em tráfego, nunca fui um baita de um gestor, nunca fui um melhor produtor de conteúdo. Eu sempre fui um generalista, eu sempre olhei para tudo. Isso na escola não era diferente. E ao longo do tempo, né, a gente é premiado, a gente é reconhecido quando, na maioria das vezes, quando a gente é muito bom em alguma coisa. Então, quando você é muito bom em matemática, você tira uma nota boa de matemática, você vai lá e recebe seus parabéns. Se você é um excelente vendedor, você recebe os seus parabéns. Os generalistas não têm muito lugar. E quando eu li esse livro uns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu mudei muito minha cabeça. Que o nome do livro é Por que Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. Um resumo do livro é basicamente o seguinte: os especialistas, eles vencem em áreas previsíveis. Em áreas A gente já complexas e pode andar de pá de imprevisíveis, já o repertório com a vence camisa da a VK. especialização. O que que significa isso? Ele traz vários exemplos de pessoas que se especializaram, por exemplo, um jogador de tênis, um jogador de golfe, que você tem regras bem estabelecidas, movimentos muito específicos e você consegue ter ali uma estrutura muito previsível, você se tornar um grande especialista, naturalmente você consegue ter vantagem. Só que como a gente trabalha com marketing digital, a gente é empresário, tem mudança de regra, mudança de imposto, mudança de algoritmo, a gente precisa o tempo todo é, olhar para estratégias novas. Então, quando você tem vários tipos de conhecimento diferentes, você consegue conectar pontos, você consegue aprender sobre temas novos, né? Você consegue trazer soluções novas, conectando dois pontos que muitas vezes são desconectos. Então, a ideia da V4 é trazer assuntos, temas variados, coisas que eu acredito que vão ajudar vocês e que me ajudaram a chegar no resultado da empresa, no resultado da VK que eu tenho hoje. E isso daqui são alguns dos depoimentos que a gente já recebeu aqui, né? Então, para quem está aqui pela primeira vez, vocês vão ver que aqui não tem amarração de conteúdo e não tem
tem empilhamento de copy. É só conteúdo mesmo. Eu só vou te mostrar vida real o que eu tô fazendo, aqui no meu dia a dia. Então, quem já participou de algumas V-quartas, pode colocar aqui nos comentários pra vocês verem que, tipo assim, eu não tô aqui pra chegar no final e empilhar um monte de gatilho mental e fazer uma oferta de uma mentoria ou algo nesse sentido. Eu simplesmente entrego o que eu sei e no final semana que vem tem conteúdo novo. E uma das filosofias que eu tenho e que eu trago para todo mundo é que ser rico é melhor que parecer rico. Então aqui também a gente trabalha muito com aquela pegada da não ostentação, e não que eu tenha algo contra a ostentação, mas eu só acho que mais legal do que a gente poder comprar um Porsche, do que a gente comprar um Porsche, é a gente ter dinheiro no banco para poder comprar 10. E aí, quando vier o primeiro, você simplesmente tem dinheiro suficiente para que, se vier um dia ruim, você não vai se fuder, né? Porque o que acontece muito, e eu já vi muito, eu tenho 10 anos, né, que eu tô no digital. Esse ano This faz 10 meeting anos is da minha being primeira venda. recorded. É muito natural, e eu vi isso acontecer muitas vezes, a galera virar refém do próprio padrão de vida. E quando vem um mês ruim, e mês ruim vem, lançamento ruim vem, campanha ruim vem, essa galera quebra. Não porque a empresa estava indo mal, mas porque a pessoa física tinha um gasto tão alto que ela matou o CNPJ. Então, eu sou muito a favor disso. Isso é uma das coisas que vocês vão me ver falando aqui sempre. Toma cuidado com a questão do dinheiro. O digital traz dinheiro, é possível fazer muito dinheiro. Eu fiz muito dinheiro, só que se você cara, é igual ser gordo, saca? Você enriquecer é muito parecido com o processo de engordar. O Homero já tá com um cara ali do tipo, vou tomar um cancelamento. Mas, cara, você se ostentar sem ser rico é igual você não conseguir emagrecer. Basicamente, você está trocando um prazer imediato em detrimento de um benefício futuro. Então, mano, você sabe que você tem que fazer dieta, comer bem, pra você ser mais saudável. Guardar dinheiro e não meter um Porsche agora parcelado em 72 vezes, dependendo do momento de vida que você tá. É isso aí. E a gente tem premiações de V-quarta. O que que significa isso? Todo mundo que participa de 5 V-quartas recebe uma camisa igual essa daqui. A gente manda um kit para sua casa. Todo mundo que participa de 10 V-quartas recebe em casa. Não custa nada, tá? A gente manda de brinde. Um kit de VK Metrics. E aí vai garrafinha, vai um monte de coisa aqui da empresa. E a gente tem um ranking trimestral e um ranking anual. Ranking trimestral, quem mais participa de V-quarta no trimestre pode ir no encontro presencial da nossa mentoria. E quem mais participa do ranking, no ranking anual, pode ir no encontro do Mastermind. Inclusive a Keira, que está aí, que é do Panamá, esteve semana passada, tanto no encontro da mentoria quanto no encontro do Mastermind. Como é que você participa disso? Muito simples. Você vai me marcar durante a live, e só durante a live, e você tem que ter perfil aberto no Instagram, tá? Então você vai pegar em algum momento, vai tirar uma foto aqui da apresentação. Você pode postar foto do seu cachorro e me marcar no Miguel lá, não tem problema. É se você tem que me marcar durante a live, você tem que ter perfil aberto. Porque se você trabalha com marketing digital e tem perfil fechado, você Isso não é agita. E gente. você faz o check-in com a senha. A senha de hoje é low. Então, como é que funciona? Presta atenção. Toda semana tem alguém fazendo errado. Então, olha para mim e como é que você vai receber o bônus de hoje, que eu já vou mostrar qual que é, e registrar a presença na live. Você vai me marcar no story, você vai cair dentro de uma automação no ManyChat, LOW, senha, LOW. Você vai me marcar no story, você vai cair numa automação, você vai clicar na opção registrar presença, e aí você vai digitar a senha LOW. Aqui tá contratar, mas a senha certa é LOW, tá? Tira foto, me marca no Instagram, vai cair na automação, e aí você faz o registro de presença. E aí, falando sobre o ranking, nós estamos na sexta V-quarta do ano. Deixa eu mostrar aqui o ranking atualizado para vocês verem. Acho que eu já tô com ele aqui aberto. Isaac já fez o check-in. Nós temos 15 pessoas brigando pela liderança. Tivemos mais 144 pessoas que participaram. Essas 5 pessoas, se ainda não receberam a camisa da V-quarta, vão receber muito em breve. Meu time vai entrar em contato com vocês para a gente começar a trabalhar com esse envio. Beleza? Boa. Começando o contexto. Tainá já tá esperando a dela. Boa. Inclusive, eu não sei se a Nina e o Cabral estão aí, mas só lembrando
para lembrar o time de entrar em contato com essa galera a partir de amanhã para a gente começar a fazer os envios, tá? Das camisas, ver se a gente consegue disparar logo depois do carnaval. Mas é o seguinte, galera, falar um pouquinho sobre o low ticket, mas eu quero dar contar uma história. Isso daqui foi a Black Friday do projeto da minha esposa. A gente fez 37, a gente investiu 36 mil reais de tráfego e nós faturamos mais ou menos 670 mil reais. Então a gente teve um ROAS de quase 18 e a gente está falando de um lançamento de mais ou menos 3 meses atrás. E aí no lançamento de janeiro, que a gente fez agora, a gente teve esse resultado nem está atualizado. Deixa eu pegar o resultado atualizado aqui. Que a gente fez uma reabertura hoje. A gente deve estar chegando próximo de 400 mil. Próximo a 400 mil. Nós investimos 62 mil nesse lançamento agora, de janeiro, que está fechando agora em fevereiro, e faturamos 390 mil reais, tá? Com esse ROAS de 6,3. Só que, o que a gente viu? O que foi a treta? A gente faturou, né? A gente fez de low ticket. A gente fez entre janeiro e novembro do ano passado esse resultado que vocês estão vendo aqui. Olha só. A gente investiu 117 mil em tráfego. Então, eu estou falando do ano passado. De janeiro do ano passado até novembro do ano passado. Nós investimos 117 mil em tráfego para faturar 1.909 mil reais. Ou seja, estamos falando ali de um ROAS de 16. 120 mil reais investidos, menos de 120 mil, para fazer 1.909 mil. O que vocês conseguem tirar de conclusão vendo esse slide aqui? Lembrando que esse projeto é da minha esposa. Minha esposa não deixa eu investir em tráfego. Ela não deixa eu investir em tráfego. Pô, nós estamos falando de 117 mil faturados ao longo de 11 meses. Alguém perguntou qual produto? Isso é nicho de mercado financeiro, tá? Isso aqui é todo o ecossistema. Isso aqui eu estou trazendo o caso da minha esposa, que o nome dela é Sofia Abreu. Você pode procurar lá no YouTube. Depois eu posso entrar mais, dar mais contexto. Deixa eu ver se não vai demorar demais. Que deu 2.200 com mais de 65% de margem. Deu 68% de margem. Só que qual que foi meu receio? Pensa o seguinte. A gente teve esse resultado aqui na Black Friday. 700 mil reais em novembro. Só que eu sei que janeiro é um mês extremamente relevante para a gente. Para infoproduto, para a maior parte dos nichos, janeiro é um mês muito bom. Só que o que acontece? Eu tinha acabado de sair de uma Black Friday junto com ela, que a gente teve uma Black Friday extremamente relevante, uma Black Friday extremamente lucrativa, e o que aconteceu? Me bateu um baita de um cagaço. Motivo muito simples. Saca só, esse projeto que eu estou trazendo, ele é o projeto da minha esposa. E ela não gosta que eu invista em tráfego. Ela morre de medo de fazer um lançamento e chegar na hora do pitch e ela ter que recuperar 150, 200 mil reais de tráfego. Isso daí, boa parte dos experts tem essa insegurança. E no caso dela não é diferente. Só que tem um outro problema. A gente tinha saído da Black Friday, eu tava com medo da gente ter uma ressaca, a demanda reprimida dela ter simplesmente acabado, e a hora que a gente fosse lançar o produto principal, que é o mapa do tesouro, com ticket de R$1.500, ela simplesmente não tivesse um bom resultado. E aí qual que é o problema? Eu sou, nesse projeto dela, o estrategista, eu sou o gestor de tráfego,
e eu sou o marido. Ou seja, se desse merda no lançamento, eu era culpado 3 vezes. O gestor de tráfego é sempre culpado, o estrategista é sempre culpado e o marido é sempre culpado. Não tinha como eu me eximir e falar, cara, foi só demanda reprimida, foi só demanda reprimida da Black. Papo de virar estampa de camisa. Porra, vai virar camisa. Alguém anota isso aí, Nina, anota isso aí que eu quero ter uma camisa disso. Estrategista, gestor de tráfego e marido. Tá errado 3 vezes. E eu não tinha como fazer esse lançamento dar errado. Até porque quem me acompanha há mais tempo sabe que ela começou a produzir conteúdo por encheção de saco minha. Fui eu que insisti. Então, o que eu tive que pensar? Já que a gente deu uma consumida na demanda reprimida que ela tinha na Black, falei, eu preciso olhar o que a gente tem que fazer. Falei, beleza. Eu tinha 2 meses entre o final da Black Friday e o início da captação. 1 mês e meio entre o final da Black Friday e o início da captação do lançamento de janeiro. A única coisa que eu pensava era, eu preciso construir base, ou seja, trazer pessoas novas para dentro do meu funil, lá ele, sem correr risco de tráfego. Porque se eu sapeco distribuição de conteúdo, o que acontece? Qual que é o problema da distribuição de conteúdo? Eu estou gastando dinheiro na Meta, gastando dinheiro no Google, não tô vendo esse dinheiro voltar, e na hora que eu abrir o carrinho, que eu for fazer uma nova ação de vendas, essa grana tem que voltar. Então eu precisava construir a base sem correr o risco de tráfego e não podendo depender do orgânico, porque, cara, algoritmo é uma merda. Se a gente não cai nas graças do algoritmo durante aquele determinado período, fudeu. Eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Só que o que é construção de base? Fala, beleza, eu preciso construir base, mas o que é? O que seria essa construção de base que ia conseguir que eu fizesse uma campanha em janeiro que fosse lucrativa e que fosse rentável? E aí entra uma parada relevante. Aí entra a questão da análise de dados, debriefing de lançamentos passados. Vocês vão entender aonde eu vou chegar no low ticket. Mas eu tive que olhar para debriefing de lançamento passado. Por quê? Porque quando eu olho para o passado e eu entendo o que foi mais relevante, quais foram os canais de aquisição que me trouxeram o meu maior volume de vendas, fica É o muito mais fácil problema, para né? A mim gente tá planejar. rodando Se eu captação pra sei o que semana que vem. A gente vai funcionou no fazer, vai passado, repetir o evento eu semana. usar isso como Teoricamente, modelo eu e excluí os leads planejar o só futuro que baseado no que deu certo e no que deu não errado, dá pra me saber dá se todo muito mundo mais está se parâmetro inscrevendo e do não está que inscrito eu no outro. começar e virar e falar, eu preciso construir base. Então, o E que aí eu eu queria comecei a olhar? esse é um Primeira fluxo. coisa, Pelo que olhei eu lá tô dentro vendo, do ninguém tá inscrevendo, Metametrics. porque quase ninguém Aqui, entrou no grupo. deixa eu pegar aqui do lançamento pago. A gente fez um lançamento pago em agosto do ano passado. O último lançamento antes da Black. Eu fui ver, opa, qual que foi o canal de conversão que me trouxe. O banco de dados hoje está meio lento, só já avisando aqui. Mas qual que foi o canal de, de aquisição que me trouxe o meu maior volume de leads compradoras? Olhei lançamento passado, Meta Ads. Beleza. Qual que é o problema? A Tem isso gente tá daqui. rodando captação pra Meta semana que Ads, vem. A gente vai fazer, vai desconhecido, repetir o geralmente evento orgânico, semana que vem. grupo de WhatsApp, Teoricamente, eu API excluí os leads oficial já e inscritos. Só outros. que A hora que eu olho essa não dá pra saber se distribuição, todo mundo olha tá se só, inscrevendo e é os não tá principais inscrito no canais de outro, entendeu? aquisição de lançamentos anteriores. E aí eu queria que eles Grupo de recebessem o WhatsApp fluxo. Só que pelo que eu tô vendo, e ninguém API tá recebendo, oficial. porque quase ninguém entrou no grupo. Opa, lembra daquilo que eu falei de construção de base? 44% das minhas vendas vieram de pessoas que estavam no WhatsApp. 39% de Meta Ads. E YouTube? YouTube, que ela produz muito conteúdo no YouTube. Quando eu fui olhar nos lançamentos gratuitos e quando eu fui olhar no debriefing da Black Friday, olha só o debriefing da Black. API oficial, grupo de WhatsApp orgânico do YouTube. Tá falando de um lançamento de quase 700 mil reais. Terceiro principal canal de aquisição, YouTube. Maior canal de aquisição, API oficial para alunos. Segundo maior canal de aquisição, grupos orgânicos de WhatsApp.
Por que que isso é importante? Voltando lá. Porque você precisa construir a base ou renovar a base. Se você não tem uma puta ideia do que é essa renovação de base, não adianta absolutamente nada. Então a gente viu que o YouTube era um canal relevante, né? A gente está falando aqui de quando a gente olha na Black e lançamentos gratuitos, o YouTube era o principal campeão. Então, eu comecei a ter clareza. O que que seria a minha construção de base? Eu preciso ter mais gente, mais contato na minha API oficial, ter mais gente dentro de grupo do WhatsApp e conseguir trazer as pessoas do YouTube para estarem dentro da minha base. Porque quando a pessoa do YouTube se cadastra, ela compra muito. Conseguiram captar até agora? Entenderam qual que foi a lógica e a importância de olhar para trás para planejar daqui para frente? E aí entra a importância de você ter esses dados organizados. Talvez que a Metrics resolve esse processo. Que você tem todos os dados, todos os debriefings, toda a lógica dos lançamentos anteriores no mesmo lugar. Falei, beleza, uma vez que eu tenho esse cenário, que eu entendi o que que era a construção de base, eu pensei, eu tenho dois caminhos principais a partir de agora. Quais são os dois caminhos? Primeiro, eu precisava captar os leads do YouTube, trazer a galera do YouTube para estar dentro da minha base. E o segundo, eu falei, eu preciso escalar um low ticket. Foi o caminho que eu pensei. Por quê? Porque a hora que a gente pensa em escala. Vou subir a mão aqui, ele levantou minha mão, o zoom. Quando a gente pensa em ter gente dentro da API oficial, gente dentro de grupo do WhatsApp, eu falo, cara, eu preciso escalar um low ticket. Mas, por que o low ticket? Porque se eu consigo ter uma escala com o ROAS 1.2, eu consigo meter o louco no tráfego sem que minha esposa fale que eu sou um merda de estrategista e um gestor de tráfego. Ela pode me culpar só por ser um marido. Mas como gestor de tráfego, como estrategista, se eu tenho o ROAS 1.2, eu já fico tranquilo, eu já não sou mais o culpado. Então, eu não vou falar muito dessa captação de YouTube, porque eu já falei isso em várias outras V4s, tem até vídeo no meu canal do YouTube falando sobre isso, mas eu vou falar sobre um pouco do low ticket. Do que a gente viu, do que a gente começou a fazer no low ticket para a gente conseguir trabalhar com essa construção de base e principalmente para a gente conseguir ter um ROAS saudável para a gente conseguir trabalhar com que essas pessoas, fazer com que essas pessoas cresçam, né? Que elas comprem dos nossos próximos produtos. E nessa aula de hoje, até porque eu falei, numa aula só não vou conseguir passar por absolutamente tudo, eu vou falar sobre dois pilares. Sobre duas coisas que a gente começou a implementar dentro dos nossos low tickets que permitiram com que a gente melhorasse brutalmente a nossa lucratividade. Então, que é sobre criativo, porque eu acho que o que mais faz diferença são os criativos na hora de você começar a trabalhar com escala desse tipo de produto. A gente está falando de um produto de R$ 39. E aí, dando um contexto, deixa eu pegar aqui. Esse produto é um produto, tá vendo? De R$ 39, que é o Dominando a Renda Fixa. E a construção de produto, porque o segundo produto da Sofia, inclusive a reabertura tá rolando hoje. A Sofia vai me matar. Ela tem 3 lançamentos que ela pode dar nessa outra página de vendas e eu sempre esqueço. Esse produto aqui, o principal, é 1.597, tá? Falando, tipo assim, esse deve ser o 10º lançamento, literalmente, que a gente tá com a mesma página de vendas. Não troca logo e ela fica puta comigo. Algumas coisas ela tem razão de me culpar. Várias coisas. Então eu preciso fazer com que as pessoas saiam de 39 para comprar esse produto de 1.600. Porque isso daqui que me dá dinheiro. É isso daqui que me dá lucro. Né? Esse produto aqui que nós vamos ter efetivamente colocar o dinheiro no bolso e a gente vai poder viajar. Então, falando um pouquinho sobre criativos. E aí eu vou falar algumas das coisas que a gente fez e funcionou e algumas das coisas que a gente começou a implementar. Beleza?
E aí, dando os Eu devidos gosto de créditos, você também. algumas Eu das gosto de coisas que eu você, vou é falar uma aqui ilusão, mas eu foram não coisas sabia, porque que eu a te amo Bárbara assim, Bruna mas e a quer dizer que Cristiane, gosta de mim ou elas não? palestraram no Gosta de encontro da mim ou mentoria não? semana Quero dizer que passada, a gosta, se eu Bárbara tiver te falando gosto de sobre você. Nós somos Andrômeda namorado e e namorada. Com a uma condição. Cristiane Não, falando eu sobre não construção tiro de namorado. criativos. Algumas das coisas que a gente já estava fazendo, eu consegui ter uma clareza maior em termos de metodologia baseado no que elas falaram, e algumas outras coisas que a gente está começando a fazer a partir de agora também é baseado no que eu aprendi com as duas, tá? Então, estou só dando o devido crédito para as duas aqui. Mas quando a gente fala sobre criativos, o que que eu comecei a ter clareza? Que toda vez que a gente vai trabalhar com criativo, eu olhava muito para topo, meio e fundo de funil. E na semana passada eu tive um pouco mais de clareza, que eu tenho 4 elementos na hora de analisar um criativo: nível de consciência baixo, médio e alto, e o formato desses criativos. Então, a gente vai falar sobre nível de consciências e formato de criativo. Isso faz muita diferença. Por quê? Porque quando a gente fala sobre nível de consciência, a gente começa a falar sobre dor, tipo de quebra de padrão que a gente vai ter, conteúdo que nós vamos gerar, qual polêmica que nós vamos usar. Então, isso daqui são criativos, são estruturas de criativos que a gente gosta de quando a gente vai falar com uma galera topo de funil. Então, dor. Cara, porque quando uma pessoa tem uma dor, muitas vezes ela não sabe que existe uma solução ou nem sabe o que está acontecendo. Ela só sente que a dor está. Ela só sente a dor. Ela só tem aquele problema. Mas ela não tem ideia do que está acontecendo ou por que que aquilo ali está acontecendo. Polêmica. Cara, sei lá, Virgínia tá indo lá depor na CPI. Chama a atenção de todo mundo e aí você consegue puxar um gancho. Mas como você tem um potencial de atingir muita gente, não faz sentido você fazer um conteúdo fundo de funil. Então, por exemplo, conteúdo de dor, que a gente está usando para Sofia, esse daqui funciona muito bem. Quero ver se tá saindo áudio aí. Ué, não tá dando play aqui no Instagram. Errado no Tesouro Direto e acaba Áudio. perdendo dinheiro. E o erro mais comum, sabe qual que é? Escolher. A gente investe errado no Tesouro Direto e acaba perdendo dinheiro. E o erro mais comum, sabe qual que é? Escolher título do Tesouro Direto olhando apenas a taxa de juros ou qualquer taxa que está pagando mais. E aí você pode se perguntar, ué, Sofia, mas Tesouro Direto não era um dos investimentos mais seguros do Brasil? O que está acontecendo? Sim, o Tesouro Direto continua sendo o investimento mais seguro do nosso mercado financeiro. Mas existe um fenômeno que muita gente desconhece quando investe nesse tipo de aplicação de renda fixa, que é o fenômeno da marcação a mercado. E é o seguinte, quando você compra um título do Tesouro Direto, né, principalmente os títulos pré-fixados ou aqueles que rendem de forma... Vocês conseguiram perceber o que que ela fez? Ela acabou de pegar uma dor, que é o seguinte: ela começou com uma afirmação contraintuitiva e depois ela pega uma dor. Ou seja, a maior parte das pessoas investe errado em tesouro direto. Calma aí. Eu nem sabia que dava para investir certo. E depois ela vira e fala: você acaba perdendo dinheiro. Algumas pessoas que às vezes investem em tesouro direto, que é tido como investimento mais seguro, isso é propagado, tipo assim, você abre a CBN, rádio, todo mundo fala sobre tesouro direto, você começa a trazer, falando, cara, você pode perder dinheiro no tesouro direto. E aí algumas pessoas viram e falam, porra, é mesmo, eu olhei meu saldo negativo, mas eu não entendi o porquê. Ou seja, eu pego uma situação que aquela pessoa provavelmente já está vivenciando, mas ela não tem clareza do motivo pelo qual ela está vivenciando aquilo, e aí eu entro com um determinado conteúdo, explico o que está acontecendo e eu falo, existe uma solução, está aqui dentro do meu produto. Essa estrutura de anúncio, ela é muito boa para quem está no topo do funil. Porque você pega em cima de uma dor, mas a pessoa nem sabe direito que existe uma solução. Então você puxa numa dor, explica o porquê que aquela dor existe e depois termina mostrando que a solução para aquela dor é aprender que você tem um produto para isso. Outro exemplo de anúncio topo de funil.
da nossa taxa Selic entre 2021 e 2025. Se você olhar o histórico da taxa Selic nos últimos anos, a gente tem uma média de Selic a 11,4, que é uma taxa de juros muito alta. Agora, olha aqui a taxa de rentabilidade desses investimentos de renda fixa, isentos de imposto de renda, que rendem um percentual do CDI. Para quem não sabe, o CDI é uma taxa que ela é equivalente a Selic. A gente tem taxas de 94%, 95% CDI. E com isso, esses investimentos vão te trazer tranquilamente quase 1% ao mês. O que ela fez aqui? Outro exemplo de criativo, acho que é importante vocês anotarem. Ela pega algo que está na consciência da galera, que é meio mainstream, do tipo, a taxa de juros está estupidamente alta, a Selic está muito alta, a Selic está nos patamares mais altos. E aí ela puxa, explica, mostra isso e começa a fazer uma comparação de investimento. Também é um anúncio topo de funil, que ela está falando ali, não necessariamente de uma dor, mas ela pega num conteúdo, mostrando que existe uma oportunidade e trabalha numa comparação de investimentos. Outro exemplo, esse exemplo aqui é meu. Passo a passo de como que você vai perder dinheiro usando a API oficial. A primeira coisa, ficar usando mensagem de marketing ao invés de usar utilidade. Os templates de utilidade custam 8 vezes menos do que uma mensagem de marketing. Naturalmente, é um pouco mais difícil de ser aprovado, só que se você é aluno do meu curso Dominando a API oficial, você sabe o passo a passo de como é que você aprova uma mensagem de utilidade. Não ficar de olho nas mudanças de template. A Meta, ela se dá o direito de transformar um template de utilidade em um template de marketing. Ou seja, se você tem uma automação que está fazendo disparos automáticos de um determinado template de utilidade e a Meta muda ele para marketing, ao invés de pagar 5, 6 centavos o disparo, você vai começar a pagar entre 35 e 40. Não olhar a qualidade de conta. Eu vejo muita gente fazendo disparo indiscriminado. Essa outra estrutura que funciona muito bem é: você vai se fuder se você continuar fazendo algo que provavelmente você está fazendo. Essa daqui costuma funcionar. E às vezes Não é você assim, fala um não. segundo É meio. funciona Olha, da número por 1, tag, tá? você Então, por vai exemplo, ter seu esse contato tá lá problema. no Mas se ManyChat, você é meu aluno aí do meu você se curso de inscreveu agora V2, para esse provavelmente lançamento você de sabe março. disso. Aí pá, Segundo, você vai receber a aí tag no você lançamento de chega. março. Aí vai Terceiro, receber e a depois mensagem da você API vai oficial. e, Ou a outra e, opção, se e você segue nem tá nessa no linha. Mas isso ManyChat, também é um aí você anúncio. se inscreveu Geralmente no topo de lançamento, funil, aí eu porque se faço você pela vira e automação, fala, olha, você vai se faço a fuder sua fazendo inscrição algo que no lançamento provavelmente você está no fazendo, ManyChat e estando em seguida eu para marco a anúncio tag. de meio Marcou a fundo, tag, o você seu recebe a CPM mensagem costuma do ficar lançamento de muito, março. muito, muito mais caro. Agora, Funciona se você também, já está mas esse inscrito tipo no de lançamento de estrutura para topo de março, funil aí depende, número 2, né? funciona Depende do melhor. número 2, porque Meio de na funil, estrutura do Meta, comparativo, a gente anúncios tem comparativos, demonstrativos o e dobro, né? caso Tem a com estrutura do história. tráfego Vou trazer e a outro gente tem a estrutura exemplo do aqui para vocês. orgânico. Então, a inscrição da pessoa do tráfego vai desaguar lá na mensagem de boas-vindas, Cara, o melhor é o anúncio no anúncio, oficial, né? dentro do ManyChat, O vai anúncio no anúncio é desaguar na muito bom. tag relacionada ao tráfego. Oportunidades de venda. E, então, a pessoa fez a inscrição de tráfego, vai receber a mensagem da API Se oficial, você porque quer vai começar a rodar o investir, ou fluxo seja, de calma aí, tráfego. a Aí a pessoa, pessoa, ela já sabe que ela quer começar a investir, que fez ela já nem lembra que sabe está que ela inscrito. está Aí ela procurando faz a algumas inscrição boas via alternativas. orgânico. Então, você já Aí pega o ela meio de vai funil. Você receber não está pegando a alguma pessoa tag que do vira e fala, orgânico, eu vai não sei receber a direito mensagem o da que eu API estou fazendo, eu oficial não sei, relacionada ao eu só sei que eu fluxo sinto uma orgânico. dor. Não, se você quer investir direito, Em resumo, se a a pessoa pessoa está só no que ManyChat já e não teve tem problema, nenhuma por exemplo, no tag caso da dessas Sofia, aí como do acessar o lançamento de março, mercado, por exemplo, e ela se ela que inscrever, ela vai já receber a sabe mensagem que da ela API vai oficial. ter que aprender a investir melhor, ela Aí, no provavelmente está caso do procurando um lançamento curso ou está pago, procurando uma como ele solução. roda Alguém que escuta indefinidamente, na de forma rádio e compra semanal, tesouro direto, ele faz pra uma gente ela tá no estrutura topo do funil. dupla. Então, Alguém que cria nem toda viu, uma estrutura no das caso da Sofia, alguém que automações, nem começou a vou chamar investir, aqui de do que a gente já estrutura fez A, pesquisa de cria persona, toda não uma é o topo do estrutura funil B da de Sofia. automações. O topo do Então, funil e é a aquela tag pessoa que do inscrito do lançamento eu começou faço a ela de forma investir, sequencial e crescente. mas Então, cada semana ainda não eu tenho uma sabe que tag. ela Então, precisa começar a investir indefinidamente, eu vou direito. trocando a Ela tag. ainda não Tá? sabe que Então, se a existem pessoa se inscreveu no lançamento problemas pago dessa semana, na ela vai hora de ganhar a mensagem. escolher Então, se bons inscrever no da semana investimentos. que vem, Ela vai ainda ganhar de não novo, porque a sabe que meta da semana que vem é tesouro outra. direto, se ela E pega aí eu só o título que configuro está com a taxa tipos de melhor, automação ela aí, corre já risco eu de te se dê, fuder para no poder ficar curto alternando. prazo. Sacou? Então, tipo assim, se você quer aprender ou se você quer ter determinada solução na sua vida, isso aqui costuma ser anúncios de meio de funil. Fundo de funil. É o que eu falo, que é hard sell, prova social, contornar objeção e urgência.
Esse daqui é o anúncio campeão da Sofia, tá? Eu não achei o meu, porque a gente teve que trocar de conta de anúncio. Mas eu peguei essa imagem dela, ela tirou umas fotos profissionais. Isso aqui eu fiz no Story, tá, galera? Eu subi a foto no Story do Instagram, digitei com aquela fonte nativa do, do Instagram, curso sobre Tesouro Direto e renda fixa por R$ 39,90. Esse foi o criativo que mais vendeu até hoje o produto de low ticket da Sofia. Esse daqui. Essa foto com essa fonte no Story. Esse trem tosco. Esse daqui é outro. Olha só. Desde investir no Tesouro Direto, eu tenho uma solução para você. Eu criei um treinamento chamado Dominando a Renda Fixa, que custa apenas R$ 39,90 em pagamento único. E nele eu te ensino exatamente como e quando investir nos títulos do Tesouro Direto, a depender dos objetivos de vida que você tem. Como escolher os melhores CDBs, LCIs e LCAs para proteger e multiplicar o seu dinheiro com segurança. Como funciona a marcação ao mercado, que é um fenômeno que Ou reflete seja, diretamente na rentabilidade. é uma descrição do curso. Vocês estão vendo? Assim, ó, se você quiser, eu tenho um curso que custa tanto. A gente já está falando para as pessoas que querem comprar. E aí eu vou trazer um hackzinho besta, tá? Eu vou antecipar um dos conteúdos, mas olha só. Fiz esse curso nessa semana, é excelente, fácil de entender. Gosto das aulas. Sem nenhuma dúvida, a Sofia é a melhor orientadora do Brasil. Vale a pena cada centavo. Sabe que de vez em quando o que a gente faz? Pede para aluno que chega com depoimento comentar no anúncio mais escalado na semana. Vocês já pensaram em fazer isso? É tipo assim, é uma prova social que tá aparecendo no anúncio que tá com maior verbo, que tá com mais escala na semana. Trem bobo, saca? Não, cadê os haters? Os haters eu deleto. Só que você pedir para aluno comentar no anúncio que tem mais escala, você começa a ter provas sociais aonde os não alunos estão vendo um determinado conteúdo. Esse anúncio estava com escala legal, saca? Então, isso é um hackzinho que também funciona bem. Esse daqui é um anúncio que funcionou muito para mim. Esse daqui foi o que mais vendeu para mim durante muito tempo. Olha só, Um curso por dentro, como que é o curso por dentro. O conteúdo ele é dividido em 3 módulos e a parte mais prática mesmo está dentro já do módulo 2 e módulo 3. E eu explico tudo, desde como é que você vai criar a sua conta, né? A diferença, como é que funciona a Pay Oficial, a diferença entre o tipo de mensagem, até como que você vai fazer a importação das leads, como é que você vai fazer o seu primeiro disparo, como é que você vai trabalhar de forma prática. Então, tem alguns estudos de caso, ainda tem de bônus o replay, que só essa aula aqui, para mim, já João Pedro comprou por esse anúncio. Isso aqui também funciona. Esse tipo de criativo funciona. Você mostrar e dar uma visualização, a pessoa vai conseguir enxergar tudo que ela vai receber, que é com os entregáveis. Porque isso aqui é anúncio fundo de funil, quebra de objeção. Né? Você cria essa parametrização. E aí tem uma parada que é muito que eu ainda não comecei a testar, que a Bárbara Bruna me falou, então eu tô vendendo peixe que eu comprei, mas estou dando os devidos créditos. O que que ela tá fazendo? Ela tá colocando sempre anúncios topo, meio e fundo de funil na mesma campanha, no mesmo conjunto de anúncios Advantage da Andrômeda. Então ela tá criando essa mesma estrutura. Agora, e o formato? O formato é o que tende a ser o mais importante. Por quê? Você pode ter anúncio com o mesmo formato, mas de topo, meio e fundo de funil. Você pode ter o mesmo formato falando de depoimento. Olha esse daqui que eu estou testando, que eu soltei ontem, eu não sei por quê. Esse vídeo ele não performou tão bem em termos de alcance, mas você olhar, ele está com curtidas e compartilhamentos quase que na mesma proporção. Esse daqui é um formato que a Sofia já gravou 6 criativos hoje e amanhã eu vou gravar mais alguns por conta disso, que é esse da TV, ó.
ticket que lucra R$1.000 por dia. A espinha dorsal é a promessa. Ele tem que resolver uma dor já existente. Por exemplo, como resolver um problema com uma solução simples e rápida. Exemplo, isso aqui é o low ticket da minha esposa. Em 3 aulas, vamos montar uma carteira de investimentos para conquistar a sua aposentadoria em até 15 anos. Uma promessa específica e temporal. Mas qual que é o oxigênio do low ticket? Anúncios, os criativos. Os criativos estáticos são importantes. Esse daqui eu fiz no Story. Curso sobre Tesouro Direto e Renda Fixa por R$ 39,90. Mais de 27 mil de faturamento. Esse daqui, de 297 por R$ 39,90. Com chapeuzinho de Natal em fevereiro, sim. Enquanto não parou de converter, eu não parei de usar. Mais de R$ 8.000 de faturamento. Bora. Então, e aí, eu não sei se vocês conseguem parar para pensar, mas esse tipo de criativo aqui, eu posso falar, olha o que os meus alunos estão falando do meu treinamento. E eu coloco o slide. É um vídeo de depoimento. Ou, qual que é a diferença entre Tesouro IPCA e Tesouro Selic? Repara que é o mesmo formato, só que eu posso trabalhar ângulos completamente diferentes e estágios do funil completamente diferentes. O que eu tenho que fazer? Trabalhar com os slides. Eu tenho que fazer os slides. Só que o ângulo, o formato, ele é exatamente o mesmo. E aí, o que é uma das sacadas que eu aprendi com a Prisciane semana passada que eu nunca tentei? O que ela faz? Uma vez que ela descobriu a comunicação do anúncio que converte melhor, ou o anúncio que converte melhor, por exemplo, o João tinha falado que ele comprou o Dominando a API oficial por esse criativo, certo? Qual que é a estrutura desse criativo de fundo de funil? Mostrando o curso por dentro. Eu poderia ter colocado o curso na TV. Outro formato. Eu poderia, por exemplo, aquele formato narrador. Já que você está precisando de trabalho, a gente poderia aproveitar esse período que eu vou estar viajando, que vai ter menos coisa para você fazer aí, você vai ficar só rodando o SLT, né? A gente podia aproveitar para pensar o que a gente pode fazer. E aí é conteúdo da mentoria que eu estou passando aqui para vocês. Listagem fixada também. Que eu vou pegar agora os criativos que performaram melhor, e ao invés de eu regravar, porque às vezes a gente tenta pegar esse criativo, essa mesma estrutura que funcionou bem, pode fazer um destaque do e SLT eu fico também, né? tentando fazer ele muito semelhante. Não, eu vou pegar aquela cópia, aquela mesma linha de raciocínio, e eu vou criar novos formatos. E aí, aquele formato que está funcionando, eu vou pegar aquele formato e criar novos conteúdos. Então, a lógica é muito mais de pegar o conteúdo que está funcionando e testar novos formatos, e o formato que está funcionando, testar novos ângulos de copy. Conseguiram pegar essa diferença? Isso facilita, tipo assim, é brutal o tanto que facilita para o expert e para o copy fazer essa mudança. Porque eu não tenho que ficar criando um negócio completamente novo. Eu pego o que está funcionando, procuro outros formatos. Formato que está funcionando, outra estrutura de criativo, saca? Então, sempre olhar para essas duas estruturas, e aí que eu falei na V4 que eu trago, que a gente está, não só o que a gente está fazendo, que está dando certo, mas o que a gente está testando, isso daqui é uma das coisas que pelo menos abriu a nossa cabeça e facilitou brutalmente a nossa linha, a nossa estrutura criativa. Beleza. Então isso daqui falando sobre criativo para a gente conseguir ter escala. Isso aqui não funciona só para low ticket, isso aqui funciona para qualquer estrutura. Só que falando de low ticket, eu queria que vocês colocassem aqui no chat. Quais são as principais funções de um low ticket? Coloca aqui no chat. Caralho, tem alguém me ligando freneticamente. CAC 0, construir base, aumentar a base compradora, aumento de base. Seguinte. Primeira função de um low ticket. Primeira função. Resolver um problema de forma rápida. Primeira coisa. Então você tem que olhar para o seu cliente. Olha para ele. Você tem que resolver um problema que ele já tem de uma forma extremamente rápida. Segunda função. Colocar gente qualificada no seu funil. E aí, a terceira, aumentar nível de consciência para você gerar upsell. A primeira coisa, eu preciso resolver o problema de alguém. O problema que essa pessoa tenha de forma rápida. Segundo, esse produto meu de R$39, ele não vai me dar dinheiro. Pode ser até que você ganhe, mas você não vai ficar rico com isso. Você não vai ter dinheiro suficiente para ter um Porsche sem ter que parcelar em 72 vezes vendendo um produto de R$39. É muito difícil, muito improvável.
E o terceiro é você conseguir fazer com que essas pessoas Aliás, a gente são tem que ver qualificadas como é que está o resultado comprem do e-book o da seu campanha próximo diretamente dele. Porque eu estou desconfiada que o que está caindo de venda E aí, do o que que e-book, você o precisa pessoal que está para entrando que para essas comprar o coisas SLT e aí está aconteçam? colocando Você ele ter em essa order clareza. book. Eu não Primeira coisa, resisto pesquisa muito à de venda do persona. e-book em Fazer isolado. pesquisa Então a gente dentro tem que das ver, pessoas porque que estão talvez comprando o já seu não esteja produto. mais Por valendo quê? tanto a pena a campanha Porque especificamente só do assim e-book. você vai ter Ou clareza talvez de como seja é que só você vai questão resolver de o problema renovar os delas. criativos dele. Resolver Mas pela mais quantidade o que já problema vendeu e delas. pelo produto que é, Com eu pesquisa acho de que sim, o persona, esgotou você vai ainda vai saber esgotar quem em que você breve vai levar para a fazer demanda pelo upsell. e-book. Aulas que aumentam o nível de consciência. Conscientizar as pessoas que existe um próximo produto. Terceiro, você tem que aumentar o tempo de tela. Cara, quem aí, manda eu, tá? Quem nunca, nunca na vida comprou um produto e não assistiu uma aula sequer? Tipo assim, a pessoa vira e fala: todos os cursos que eu comprei eu assisti pelo menos uma aula. Que assistiu pelo menos uma aula. João Pedro, Priscila, Lara, apareceram 3 pessoas. Mila, beleza. Quase o padrão. Um monte de gente compra um curso e nunca assiste porra nenhuma. Eu me incluo nessa daí. Já comprei vários. E aí já comprei alguns com a desculpa de vou comprar pro meu time assistir. E claro, em algum momento vou me comprometer também. Resultado, nem eu nem o time assistimos. Perdi dinheiro. Mas então a gente precisa aumentar o tempo de tela, fazer com que as pessoas assistam. Tô falando sobre pesquisa de persona. O que que é muito importante? A clareza que você precisa ter. A clareza que você precisa ter é quais são as características da pessoa que compra o seu low ticket, que tem o potencial para comprar o seu produto principal. Por exemplo, no caso da Sofia, olha só, 11% dessa galera tem mais de 500 mil reais guardado. A gente está falando sobre mercado financeiro. Povo rico. Ou seja, a gente está falando que metade tem mais de 100 mil, quase metade tem mais de 100 mil reais, mais de 50 mil reais guardados. Ou seja, está falando de uma galera com poder aquisitivo relevante. Então, metade dessa galera do low ticket tem potencial de comprar. Dinheiro guardado. Renda familiar aproximada. A gente está falando que metade tem renda acima de 10 mil reais por mês, de quem compra o low ticket. Ou seja, uma galera que é qualificada. Então, o que que eu tenho essa clareza? Pesquisa de persona. Isso aqui me mostra. Opa, o povo que está comprando esse produto tem dinheiro e tem potencial de subir para o próximo produto, que é o que eu vou vender. Um monte de gente está perguntando, cara, você coloca o upsell logo em seguida? Ainda não, porque muita gente que compra no low ticket compra no Pix. Mas a gente está estruturando um funil de recuperação via API oficial. Mas como a diferença de ticket é muito alta, eu não sei se isso vai funcionar tão bem. A gente vai testar. Uma das coisas que nós vamos testar também é vender o dominando a renda fixa a um ticket mais alto, a 199. Do e-book Ver se a gente começar a consegue ter esgotar, upsell. eu vejo Mas eu duas vou te opções para mostrar o como é que lugar a dele. gente tem uma A gente pode estrutura fazer para a gente o de conseguir adesão fazer um terapêutica, upsell só que dessa aquele galera. modelo que o Léo queria fazer de um E modelo de aí, coisa. como que a Fazer uma gente coisa faz mais para as enxuta, de pessoas repente um responderem a notebook mesmo. pesquisa de persona? Ou No então fluxo a de gente pode onboarding fazer de um API roteiro de oficial do anamnese, WhatsApp, que a inclusive tem gente uma aula coloca as pronta que pessoas está no para YouTube, que poderia ser responderem a ficha transformada de em um cadastro de e-book. aluno. Então a gente consegue uma taxa de resposta acima de 90%, porque a gente condiciona, eu vou falar um pouco mais para frente, mas a gente condiciona as pessoas a entrarem no grupo de aviso de aluno a preencher a ficha de cadastro. Beleza? Tá. Então isso daqui é para você ter a clareza de quem compra o seu produto low ticket. Agora, para você fazer um low ticket dar lucro de verdade, isso daqui vai ser fundamental. Aumentar o nível de consciência das pessoas que compram. E aí a gente entra na estrutura do produto. Isso daqui eu vou passar os fundamentos. Eu vou passar esses fundamentos em 3 aulas. Só que o que que você precisa? Você não precisa dividir em 3 aulas. Você pode ter em uma aula. Você pode ter numa live. Você pode ter em 5 aulas. O que não pode faltar dentro do seu produto são esses elementos. Eu vou dividir em 3 aulas porque é da forma que a gente está fazendo. Você pode fazer de outro jeito. Se você quiser só copiar o que eu estou fazendo, tá tudo certo também. Por quê? Porque eu quero aumentar o nível de consciência. Eu quero fazer com que a pessoa que comprou meu produto low ticket compre o produto principal. Então, como que eu faço? Aula de introdução do curso, aula de abertura.
Qual que é o objetivo? Acolhimento, validação e ativação emocional. Muito disso daqui, também dando os devidos créditos, eu aprendi com um cara que chama Matheus Sanfer. Para não falar que eu também tirei do zero. Esse cara aqui, tá? Muito disso daqui eu aprendi com esse cara, sobre essa estruturação de produto. Então vamos lá. Aula de abertura do curso. O que que tem que ter nessa aula? Primeiro pilar, abertura e validação. Reforçar que o aluno tomou a melhor decisão. Todo mundo tem cagaço na hora que compra alguma coisa. Pô, será que eu fiz a melhor opção? Bate uma insegurança. Então você tem que virar e falar: ou você tomou uma decisão certa. Segundo, conexão pessoal. Gerar identificação. Se o expert é o avatar transformado, ou seja, se ele já foi um dia aquela pessoa que teve aquela insegurança, que foi iniciante, que está passando o perrengue que a audiência está passando, fala: eu já fui essa pessoa. Eu já me senti perdido, eu já me senti angustiado, eu já me senti com medo. Eu já fui assim. Terceiro, percepção de ganhos rápidos. O que que significa? Olha, com o que você vai aprender aqui, você já vai sair rapidamente do ponto A e para o ponto B e tangibiliza. Tenta tangibilizar. Quando a gente fala sobre investimento, fala, olha, se você trocar de um investimento que rende 11% ao ano para um que rende 13% ao ano, se você investir os mesmos R$ 1.000 por mês, olha a diferença que vai dar em 15 anos. Caramba, troca simples. Se eu tô falando sobre, sei lá, API oficial, fala, cara, com o primeiro disparo de API oficial que eu fiz, olha só quantos ingressos de lançamento pago que eu vendi. Você vai poder fazer igual. Ou seja, mostra que com pequenas soluções, essa pessoa vai ter um ganho expressivo, seja no curto, médio ou longo prazo, né? No caso do mercado financeiro, dificilmente é de curto prazo, mas você mostra que uma decisão pequena de curto prazo, ela já vai ter um ganho expressivo que vai representar algo relevante lá na frente. 4, alinhamento de expectativa. Definir o que que é o curso e o que que não é. Ah, porque eu achei que eu ia ter suporte. Filho, você pagou um curso de R$ 39,90, vai tomar no seu cu. Você achou que eu ia te passar meu WhatsApp e que eu ia atender e fazer análise de carteira pra você por 30 contos? Você tá de brincadeira comigo. Então, assim, pra você deixar claro o que que é e o que que não é. História e propósito, que nesse caso é a autoridade do expert, contar um pouco da história e falar por que que eu posso te ensinar, por que que eu posso sentar nessa cadeira de mentor e por que que isso aqui é tão importante. Isso daqui você tá vendendo para público frio. Tem gente que viu um anúncio de 2 minutos, chegou no checkout, comprou. Ele não sabe quem que você é. Porque o que que é um vício do mercado? Cara, por exemplo, vocês que vão comprar aqui. Alguém me conhece há menos de um mês? Que tá aqui nessa live? Te conhece há menos de um mês. Manda eu aqui. Mila? Priscila? Tem umas 5, 6 pessoas. Tá, mas você acabou de sair de uma live, de uma V4. Comprou um produto, eu já gerei algum valor. Vocês já não são mais públicos frios, público frio. Muitas vezes você sabe do resultado que eu tive. Tem galera que me acompanha há 5 anos, sabe quando eu quase quebrei, quando eu comprei apartamento, quando eu fiz reforma. Ou seja, quando compra, eu não preciso saber quem é o Marcelo Távora, mas pra galera do público frio, você precisa saber. Essa pessoa precisa saber quem é você e os seus resultados, tá? Você fazer um exercício de ativação do tipo, olha só, você vai precisar fazer me mandar um direct falando que você começou porque eu quero seu comprometimento. E aí você pode colocar uma automação no Instagram. Você vai ter que me mandar um WhatsApp do suporte me falando que você começou. Alguma coisa, porque você consegue colocar essa outra pessoa dentro de uma determinada automação, de um determinado funil para você trabalhar na ascensão. E semente da ascensão. Mencionar que existe um próximo curso, um próximo nível, um próximo serviço. Tá? Primeira estrutura. Segunda estrutura, clareza de caminho e recursos extras, aula 2. O que que é isso? Mostrar o que que a pessoa tem além daquilo ali. Então, por exemplo, no caso da Sofia, a gente explica como que o curso foi desenhado. Olha só, fase 1, eu vou te ensinar todos os fundamentos. Fase 2, então, vou te ensinar o que que são investimentos bons, investimentos ruins, o conceito de cada um. Fase 2, nós vamos começar a fazer o planejamento da sua carteira, para você começar a executar e começar a fazer seus primeiros investimentos.
Fase 3, você vai entender quais são os próximos passos, qual é a evolução que você vai ter daqui para frente. Você vai aprender aqui renda fixa, depois eu vou te mostrar como é que você vai para investimentos mais complexos e faz um planejamento mais longo. Obstáculos comuns. O que faz a maior parte das pessoas não ter resultado? Então, você fala, se é falta de suporte, falta de atualização, mercado dinâmico, o mercado financeiro é muito bom por isso. Porque o que é bom hoje pode ser uma merda amanhã, né? Então, ele é dinâmico. Então, olha, muitas vezes, aí a gente deixa claro, o que geralmente acontece para as pessoas, que faz com que as pessoas façam investimentos ruins. Assessor de investimento ruim, falta de contexto, falta de clareza, não saber o que está acontecendo. E aí, aqui é essa parte de recursos extras. Inclusive, essa aula muitas vezes chama recursos extras. A gente fala, olha, o que ela vai ter? Ó, se ela vai ter lives complementares, explicar como é que é o esquema das lives, grupos de aviso. Então, olha, tem as lives, só que para você receber o link das lives, você tem que estar no grupo de aviso. Quando você finalizar o seu cadastro de aluno e entrar nesse grupo, você vai receber o link das lives. Agente ou assistente de IA, caso você tenha. Então, você explicar que a pessoa tem acesso, como que ela acessa. Materiais complementares, PDF, coisas nesse sentido. Sim, essa é a aula 2, tá? Então, aula 1, abertura. Aula 2, clareza de caminho. Aula 3, quebra de objeção e organização da jornada. Aula 3, empatia. Porra, você já tá na aula 3. Eu acabei de falar, por exemplo, eu, Marcelo, que eu já comprei um monte de curso que eu não assisti porra nenhuma. Seu aluno já tá na aula 3. Pô, você já é melhor do que a maior parte das pessoas. Desconstrói alguma ideia. A gente faz um reforço da pesquisa de persona. Olha, é importante para você ter o resultado, você precisa ter todos aqueles materiais. Isso daqui que é brutal, tá? Isso daqui que é brutal. Apresentação da esteira de produto. Valendo R$100. Eu faço Pix no final da live. Quem sabe todos os produtos que eu tenho na esteira da VK? Todos. Coloca aqui. Eu faço um Pix. Final da live. Da live. Mastermind, mentoria, VK Metrics e Low Ticket. Vicente. Tá, nós temos quantas pessoas na live? 148. Só o Vicente falou. O Vicente foi o primeiro a falar. E assim, e nem tá completa. O que eu quero dizer com isso, galera? Vocês que estão vendo uma live minha aqui há quase 1 hora, vocês não sabem qual produto que eu tive. Alguém que comprou a porcaria de um produto de vocês de R$39, que viu um anúncio de 2 minutos, ela tem obrigação de saber quais são todos os produtos da sua esteira? E se você não contar, se você não contar para ela também não vai ficar procurando saber, não. Ela não vai imaginar que você poderia ter um produto de análise de dados, por exemplo. A galera que está começando agora, que veio pela esteira do outro, pô, eu nunca ia imaginar que o Távora, dentro da esteira dele, tem um software de análise de dados e traqueamento para lançamentos e perpétuos. Porra, essa pessoa não vai virar e, tipo, cagar na cabeça dela, ter uma iluminação. Então, logo em um dos primeiros contatos que você tem com esse público comprador, cara, apresente a sua esteira. Mostre quais são os seus produtos, aonde ela está e qual a diferença do que ela está para os próximos. Saca? É isso. Só isso. Porque, às vezes, tem alguém que comprou o low ticket que ela vira e fala, porra, Marcelo, você tem mentoria? Isso aconteceu. Quando eu vendi o Dominando a API Oficial, cara, a gente chegou a vender mentoria para quem comprou um produto meu de R$39,90. Cara, comprou o produto de R$39,90. Logo na primeira aula eu mencionava que eu tinha uma mentoria. O que o cara queria? Meu lançamento começa semana que vem, eu não sei usar a API Oficial. Lançamento de múltiplos 6 dígitos. Ele vira e fala, se eu comprar a mentoria, você me ajuda a implementar? É uma das coisas que a gente tem na mentoria. Sim, fez o Pix, entrou. Isso aconteceu mais de uma vez. E o cara estava super satisfeito. Porque o que ele ganhou de dinheiro no lançamento, começou a captação na semana seguinte,
por conta da implementação da API oficial, valeu muito mais dinheiro para ele. Só que imagina que eu ficasse escondendo a mentoria. Cara, o cara nunca ia saber, nunca ia me perguntar e nem ia saber os entregáveis. Então deixa claro, um slide tipo esse daqui, ó. Saca? Você vai explicando. Olha, você acabou de comprar esse produto. Marcelo, Oi. tem que voltar a compartilhar a tela que saiu. Ai, deu pau, então. Parou de compartilhar sozinho. É porque compartilhou outra pessoa rapidinho, aí a gente tirou e voltou agora. Ah, tá. Boa. Então, assim, uma tela tipo essa daqui, saca? Que você explica um pouquinho de cada um desses produtos, do que é cada um deles. Porque se alguém tá lá, vira e fala, caramba, você tem um Mastermind? Pô, eu tava olhando para entrar no Mastermind. Um público mega quente. Cara, às vezes você faz uma ascensão de um produto de 30, 40 conto para um produto de 60 mil, produto de 20 mil, sabe? De cara. Ou a pessoa vai comprar um produto com ticket mais alto. E aí outra coisa que a gente gosta de fazer é, dentro da esteira, fazer um repeat dos order bumps. Porque eu não sei por que todo mundo faz isso, mas, cara, order bump é uma merda. Você tem 2 linhas para explicar o que é aquele produto. Aqui dentro você tem mais tempo. E não é porque a pessoa não comprou no checkout que ela não possa comprar aqui de novo. Se é um produto bom que vai ajudar essa pessoa a ter resultado, cara, vende de novo para ela. Se é um produto complementar, vende de novo para ela. Não significa que ela não comprou uma vez que ela nunca mais vai poder comprar de novo. Representa o order bank. Aqui você tem tempo, aqui você tem atenção, aqui você tem mais de 3 linhas que o checkout da Hotmart te permite escrever, saca? Então isso é muito, muito importante. E aí você tem o aumento de tempo de tela. Então o que a gente tenta fazer com essa audiência do low ticket? A gente tem lives quinzenais que não são exclusivas para a galera do low ticket, mas a gente sempre trabalha muito no convite para essa galera participar. O onboarding via API oficial ainda não está 100%, que eu quero criar uma condicional do tipo, a pessoa que comprou o produto e não acessou em 24 horas, fazer um follow-up com ela. Falei, acessa aqui o produto, começa a assistir, sabe? Fazer campanhas semanais para quem comprou, que não começou a assistir, tipo num sábado. Olha, aproveita o final de semana, porque se essa pessoa não comprar, a chance dela fazer a ascensão é muito menor. E disparo de conteúdo no grupo do WhatsApp. O que é isso? Como a gente tem esse grupo de alunos, direto a gente manda aulas complementares no YouTube e áudio para esses alunos, porque é um aumento do tempo de tela, é aumento de contato com o expert. Isso tudo facilita a ascensão, tá? Como eu falei, não dá para entrar em absolutamente tudo de low ticket nessa live. E aí no início do mês que vem, nos dias 2, 3 e 4 de março, eu vou fazer uma imersão que chama Do Zero à Escala do Low Ticket, que aí eu vou entrar em muito mais detalhes, abrir a cozinha da operação. E aí, o que vai ter? Fazendo um pitch logo, um pitch rápido aqui para vocês. É um produto custa R$ 49,90 essa imersão. E quem comprar hoje, o que vocês vão receber? O replay dessa aula de hoje. Então, vocês vão receber o replay de tudo. Com os slides. Então, os slides de hoje vão entrar de bônus. Você vai ter o acesso ao replay da imersão. Então, mesmo que você não possa estar ao vivo, você vai poder ter acesso ao replay das lives do dias 2, 3 e 4, fora uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, você pode comprar hoje, pode assistir a imersão, pode ter acesso aos materiais. E se você, por acaso, falar, mano, cansei, 50 conto tá fazendo uma baita de uma diferença para mim na minha vida, eu quero meu dinheiro de volta, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você quiser pagar os R$ 50 só para ter o acesso à apresentação de hoje e pedir o reembolso depois, você pode fazer também sem problema nenhum. Zero treta, não tem nada de errado. Eu só acho que vale R$ 50, inclusive o que eu vou entregar, fora os materiais complementares, beleza? Então, vamos mandar o link. Quem comprou antes tem a... Fabrício, quando você apresenta em esteira, assim, deixa eu mostrar pra vocês. Depende, se for produto de turma, não. Mandei o link da LP aqui no... Já tem uma galera que já tinha comprado, né? A imersão 2, 3 e 4 às 5 horas da tarde.
É só aquele pré-jogo, né? Certeza não, acho que ele nem Vou vai mostrar pra ver, vocês né? como é que tá Porque estruturada a área de membros do provavelmente ele Low tá com a Ticket da Cris, Sofia, que que ele já tá podem usar fazendo como referência. joga as 3 fichas, tora aquele e boa. Aí ele deve vazar e eu devo assistir o Primeira jogo. coisa, tá vendo? A gente estrutura o low ticket dessa forma. Então, a pessoa compra o low ticket dominando a renda fixa, isso daqui dentro da área de membros fica bloqueado, fica com cadeadozinho. Então a pessoa já sabe que existe o livro físico, que é o mapa da renda fixa, a seleção de renda fixa e o mapa de tesouro. Aí quando você acessa, como é que fica dentro da área de membros? Isso daqui é o Club Sales, que é a Hotmart que já tem o seu cartão de crédito salvo. Quando você clica aqui, aqui não apareceu os dados todos. Mas você já clica aqui, já tem já abre o checkout dentro da própria área de membros, saca? Então já coloca isso daqui fica categorizado como anúncio, tá vendo? E aí dentro da aula 4, né, no caso da Sofia dividiu em 4 aulas, isso aqui é o pitch da esteira. Quando a pessoa acessa, a gente já fala que aqui do lado ou aqui embaixo tem o link dos outros produtos. Então a gente já deixa tanto aqui É a seleção mensal de investimento. a seleção mensal, que é um order bump, e isso aqui é outro order bump. Então a gente faz um repeat dos order bumps aqui dentro e coloca aqui. Coloca essa estrutura. Quanto que tá dando de conversão disso? Não lembro. Deixa eu pegar aqui. A conversão não é tão alta, porque os order bumps da Sofia são mais caros que o produto principal. Essa configuração dos próximos produtos na Hotmart dá para organizar por produto? Eu acredito que sim, Thiago. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar para vocês um dado interessante, que aí eu vou mostrar sobre aquela questão da construção de base. Olha só. Desde o final da Black Friday, Vi, os links da captação até o já estão final funcionando, do já posso fechamento, a começar gente investiu R$ 82 mil em tráfego do low ticket. Vocês estão me vendo? Me ouvindo? Tá de boa? Tá dando uma travada aqui para mim. Mano, a gente tá com algum problema de. O banco do VK Metrics hoje ele tá forçando demais as coisas. Mas então, em linhas gerais, seguinte, a gente gastou 80 mil com low ticket, faturamos 71 mil, mas da galera que comprou o low ticket, comprou o produto principal, foi 88 mil e 9 mil que compraram o ingresso do lançamento pago. Como é que tá a minha taxa de conversão dos order bumps? Aqui, ó. Do low ticket. O mapa da renda fixa, que é o livro físico, tá a R$ 82. Tá 6%, 82 vendas durante esse período. E o seleção de renda fixa, 11%, 160 vendas. Só que os dois são mais caros. Deixa eu pegar uns. Hoje tá meio lento o sistema. Tá, vou parar. Eu vou parar de compartilhar, porque a hora que eu tô compartilhando o VK Metrics tá travando. Mas o Fabrício tá falando um plano do VK Metrics. A gente deve soltar um outro plano, só que não para quem faz o lançamento, tá? Um plano só para traqueamento. Para quem faz o lançamento, para visão de funil personalizado, deve ter um plano que ele deve soltar até sexta-feira. A Nina vai querer me matar, minha head marketing. Mas ele não vai ter essa visão de funil personalizado. Ele vai ser um plano só para traqueamento e venda de perpétuo. Bom, consigo responder 2 dúvidas se alguém levantar a mão aí, porque daqui a 10 minutos eu tenho que sair.
Esqueci de falar do bônus de hoje. Quem me mencionar no story vai receber esse bônus aqui, tá? É esse mapa mental com a estrutura do módulo 1. Não tá tão nesse infográfico com a estrutura do módulo 1. Ele não é tão completo quanto o slide, mas ele já dá uma noção legal. Isso aqui eu fiz, inclusive eu peguei aquele slide, joguei no notebook LM e pedi para ele fazer esse infográfico. Achei bem legal. Sugestão: usem o notebook LM se vocês não estão usando. E se você não garantiu, tipo, hoje, aqueles bônus que eu falei do replay, do escambau, só vale para quem comprar hoje, tá? Só vale para quem comprar hoje. Então, se você não comprar hoje no link, eu vou te mandar aí agora. Você não vai ter acesso a todos aqueles bônus que eu mencionei. Marcelo, a pessoa que por Eu, acaso já comprou a imersão e está participando aqui da live até agora, se ela fizer o check-in, a gente consegue pegar e garantir o bônus para ela. boa, boa. Tem a Só tem galera que que tá fazer o comprando, hein? check-in lá nos stories para a gente saber. Faz o check-in. Tem a galera que comprou. Funcionou esse bônus de hoje. Tá pingando venda aqui. Boa. Bruna, levanta a mão. Ó, a Nina já tá até no lugar do evento lá onde vai ser o VK Talks daqui a pouco. Não, não dá pra traquear lançamento, Fabrício. Se você conseguir, não sai, eu acho, né? Se conseguir, eu passei aquele não sei. Alguém manda o link de novo de compra aqui no chat, por favor? E libera o áudio da Bruna. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo com você. Bom, tô bem também. Eu tenho uma dúvida aqui em relação de como você faz esse funil de ativação. Você está fazendo esses funis de ativação tudo com disparo de API? Como assim, funil de ativação? Você falou que vou começar. Eu trabalho um funil de automação com os alunos que compraram o meu low ticket. Você manda uma mensagem para eles no WhatsApp, certo? Aham. E aí você faz esses disparos via API, como que você Via está API. organizando isso? Tudo via Tudo API. via API. Vou te mostrar o fluxo aqui. Vou te mostrar todos que a gente tem, para vocês ter como base. Dá um fluxo bem simples e depois a gente faz disparos manuais. Manuais, como assim, manuais? Segmentado, tipo assim, eu vou virar e falar, olha, eu quero mandar essas mensagens para quem comprou o produto na última semana e não acessou. Aí é algo manual, que a gente tem que fazer a segmentação manual. Mas de forma automática, o que a gente tem? Um exemplo. Assim que a pessoa compra, a gente manda, tipo, oi, sua compra do curso Dominando a Renda Fixa está confirmada, eu tenho algumas informações importantes. Aí eu dou opção para a pessoa receber informação ou bloquear a mensagem. Então, assim, isso é imediato. A pessoa comprou, ela vai receber essa mensagem. Que a gente fala, olha, seu acesso ao curso foi enviado para o seu e-mail, dá uma olhada na caixa de spam. Você tem 7 dias de garantia incondicional para testar tudo com calma. Pode acessar, assistir e começar a aplicar. Se não for para você, é só pedir reembolso nesse período. Agora eu preciso que você preencha o seu cadastro de aluno. Então a gente vai, ela é rápida, tipo, coloca o cadastro de aluno, 15 minutinhos depois, a gente manda uma outra mensagem falando de alerta de golpe, que estava acontecendo com uma certa frequência, mesmo no grupo de alunos pagos. Então, esse aqui é um onboard. Entendi. E aí você fez uma automação para assim que a pessoa entrar, o manchete já disparar já. Exatamente. E aí essa mensagem você consegue aprovar como utilidade? Essa Sim. primeira mensagem. Sim, Entendi. essa daqui é a utilidade. Daqui é a Eu utilidade. vou ter que comprar lá o seu treinamento também. Eu já pedi pro meu gestor de automação comprar aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa daqui tá como utilidade. Tá vendo? Utilidade, essa daqui.
Ah, legal. Então tá funcionando bem. Esse fluxo tá legal. E aí, eventualmente, por exemplo, como que funciona outra regra de comunicação interessante? Deixa eu pegar Se acontecer então, quando eu estava vendendo o ingresso do lançamento pago que a gente fez agora em janeiro. você administra uma certa assim, falta de vontade. Deixa eu pegar o convite 1. Aqui, ó, alunos dominando a. Isso aqui foi um disparo de venda de ingresso que eu fiz só para alunos do low ticket, para vender o ingresso do lançamento pago, que é uma outra estratégia de ascensão. A gente fez mais de 80 mil, dos 400 mil reais de venda, 80 e poucos mil vieram, 85 mil vieram de alunos, aliás, mais um pouco, 90 e poucos mil vieram de alunos que estavam no low ticket. Então, Entendi. quase 50% do faturamento total do lançamento veio dessa galera. E aí, a Pay Oficial, como eu faço esse fluxo de boas-vindas assim que a pessoa entra, o que é muito, muito relevante? É que quando eu fizer algum disparo de venda para ela, posteriormente, ela já sabe do que se trata, ela já sabe quem que é, entendeu? Sim, com certeza. O maior fato é vender o low ticket e as pessoas assistirem, né? A gente tem um projeto aqui de canto com o Tom Carf, que a gente tem 5, 6 mil vendas, dá até ROI o produto, mas a gente tem uma baixa entrada dos alunos, então a gente não consegue fazer ascensão. A gente precisa Entendi. fazer lançamento para fazer ascensão. Que também não é ruim, né? Mas. Não é ruim, não é ruim, não é ruim. A grande questão é você converter a galera do low ticket pro lançamento. Aí tem É. várias coisas que dá para fazer. No caso da Sofia, eu ainda tenho vontade de trabalhar com webinários, dela fazer lives mesmo pontuais para a gente diluir o volume de entrada de aluno, mas eu tenho que fazer ela topar e acreditar que isso é uma boa ideia. Sim. E também se preparar se tudo der errado. Exatamente, exatamente. Bom, obrigada aí pelo seu retorno. Eu só Nada. essa dúvida. Boa. Mais alguém tem alguma dúvida? Dá para responder mais uma. Porque daqui a pouco começa evento aqui em casa. Alguém quiser levantar a mão no Zoom, vai em reagir aqui embaixo e levanta a mão. Deixa Pix e boleto para Pixel? Cara, eu não tive, o Adriel, eu ainda não tive coragem de tirar Pix do teste. Eu tenho que testar. Inclusive, tá aí um bom teste para eu fazer com o VK Metrics. Colocar um checkout com. Ah, por um que eu não consigo. Será que eu consigo fazer essa configuração por checkout? Você sabe, Nina? Se eu Eu consigo acho que deixar um não. checkout com Pix e outro sem Pix, Eu acho porque que esse não, era porque eu um acho que essa baita teste configuração é do produto. Mas eu acho que tem como você colocar parâmetro na URL do checkout. Porque esse era um baita teste para a gente rodar de teste AB no VK Metrics. Para a gente ver se piora muito a conversão de tirar o Pix. Bom, mas João Vitor, libera ali. Se for rápido, também dá para responder o Vitor Hugo. Fala, Marcelo, tranquilo? Irmão, queria só saber se a V4 de hoje vai ficar disponibilizada pra gente, a gravação, algo do tipo? Cara, via de regra, a gravação de V4 é só para mentoria. A de hoje vai ficar gravada para quem comprar a imersão do início de março. Que a gente mandou o link aqui. Ele se mutou e aí fudeu. Eu acho que ele se mutou. Beleza, valeu. Acho que eu mutei sem querer aqui. Valeu. E aí, quem quiser ter acesso à gravação, aos materiais, tudo e todos os outros bônus, tem o link aqui no chat. Vitor Hugo. Tem que liberar o microfone dele. Já pedi para liberar. Fala, Marcelo, mestre. Bom? cara, nesse lançamento que você vai fazer do VK Metric na sexta, que é só para traqueamento,
a gente vai conseguir também enxergar um pouco do volume ali em questão das pessoas respondendo a pesquisa ou não? Vai ser só traqueamento mesmo? Só traqueamento. Só traqueamento. Porque o que acontece? Qual que é a treta? Quando a gente começa a trabalhar com pesquisa de personas e funis um pouco mais complexos, tipo de lançamento, cara, via de regra, a gente tem que fazer um onboarding junto com o cliente, a gente tem que fazer call junto com o cliente. Todos os clientes de VK Metrics têm um grupo do WhatsApp com o meu time. Então, entendeu? Então, tipo assim, não é que é difícil ou complicado, mas às vezes os dados dos clientes não estão bem parametrizados, que numa pesquisa você fez de um jeito, noutra pesquisa você fez de outro, no outro lançamento você usou um TM diferente. E aí, ao longo do tempo, a gente vai junto com você fazendo essas lapidações. Então, nos planos do VK Metrics que tem lançamento, a gente cria um grupo no WhatsApp, o meu time, você coloca quem você quiser do seu time. Pode ser, tipo assim, sei lá, gestor de tráfego, gestor de automação, expert, head marketing, e a gente trata todas as dúvidas, suporte, qualquer problema ali num grupo de WhatsApp. Num plano só de traqueamento, que aí ele vai ter um ticket mais baixo, já vou dar spoiler, ele vai ser 199 por mês. Cara, eu manter esse mesmo nível de suporte com essas funcionalidades que a gente sabe que muitas vezes demandam um pouco mais de sofisticação, mano, você ia me deixar pobre. O resumo é esse, eu ia ter que matar minha margem para te atender, aí você ia me foder. Entendi. Não é porque Sacou? a gente faz muito a questão de ascensão, utilizando algumas aulas que você deu aqui, e a gente está melhorando esse ponto, só que a gente está pecando essa parte de traqueamento, que agora a gente está... O problema é saber de onde está saindo as vendas agora. Tipo, porque quando você estrutura e começa as pessoas a entrar pelo low ticket, aí tem ascensão, aí você precisa começar a identificar se veio pela API, se veio pela ascensão, se veio pelo algum workshop, e aí a gente já está começando a ficar perdido nesse ponto. Vocês estão faturando quanto? Tá numa média de 30 a 40 mil por mês. Larga de ser pão duro e contrata o plano mais básico, como é que tem lançamento. Vai resolver sua vida. Converte lá na LP, chama o Rafa, pede o cupom de desconto V4 lá pra ele e fala com o meu time. Esse cara vai resolver sua vida. Como você tem mais funil, o track não vai. Tipo assim, ele vai resolver sua vida pra você saber de onde estão vindo as vendas. Mas você não vai conseguir ter uma visão de ascensão muito clara, que no outro plano vai resolver. Sim. E o fato também é que a gente está perdendo muita inteligência de campanha, porque a gente não está sabendo de onde está saindo as vendas também, né? Porque o Facebook já não está marcando muito bem, então isso está dificultando muito também. Até a inteligência na hora de escalar e tudo mais. Isso o tracking ia resolver. Só que você não consegue ver depois o restante do funil. Saca? Eu coloquei aqui o link da página. Cara, só converte lá, meu time vai te chamar. Faz a demonstração, você troca uma ideia e pede um cupom de desconto V4 lá pro meu time. Perfeito. Obrigado, hein? Fechou? Galera, valeu demais. Até semana que vem. Eu preciso descer agora, porque daqui a pouco tem evento aqui em casa. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. The recording has stopped.